Meu nome é Daniele Garcia, sou responsável pela Ciência Acústica e Arquitetura e esse vídeo faz parte de uma série que vai falar de acústica de ambientes corporativos. Quais são os ambientes dentro de um andar empresarial que merece, que precisa ter essa questão do tratamento acústico? Então a gente tem os open offices, né, que são esses espaços abertos, onde as pessoas trabalham em estações individuais. A gente tem as salas de reuniões, salas de videoconferência, salas de treinamento e os espaços de descompressão. Cada um desses espaços tem uma especificidade diferente com relação à questão da acústica. Os open offices ou open planes, por exemplo, eles têm que se preocupar muito com essa questão do ruído ambiente. Todos têm um ruído ambiente definido pela NBR 1052, que é o que pode chegar do exterior e dos equipamentos de ar-condicionado, que pode existir de ruído residual dentro do espaço. Esses espaços de open office, onde várias pessoas estão trabalhando e conversando ao mesmo tempo, a gente tem que ter um controle dessa reflexão do som. Para quê? Para fazer com que esse excesso de conversa paralela não aumente o nível de ruído ambiente e faça com que as pessoas tendem a falar cada vez mais alto para poder se comunicar. Isso aí tem um nome, se chama efeito Lombardi. Isso aí é quando você tenta projetar mais o som da sua voz para fazer com que ele prevaleça. E aí isso é muito ruim, porque as pessoas se estressam, né? A gente cansa quando a gente tenta falar mais alto. Então, dentro de ambientes de open office, a gente tem que controlar a reverberação, a gente tem que tratar os ambientes com absorção, tem que se preocupar com o isolamento do exterior para o interior para fazer com que esse ruído ambiente seja adequado. Em salas de reuniões, qual que é o objetivo de uma sala de reunião? É uma conversa entre uma e várias pessoas, né? Entre duas ou mais pessoas. Essa conversa tem que ser dinâmica, esse ambiente é um ambiente de tomada de decisão, então a informação ela tem que ser clara, tem que ser legível, a gente chama isso de inteligibilidade, a pessoa tem que compreender o que a outra está falando. Então, numa sala de reuniões, a gente não pode ter um ruído ambiente elevado, um ruído que vem de fora, então a gente tem que ter um isolamento acústico alto, para fazer com que aquele silêncio aconteça, né? com que o ruído ambiente seja baixo. E a gente também tem que se preocupar muito com a questão da projeção da voz, da projeção e do controle dessa reflexão da voz. Então, quem está falando, se está num ambiente muito reverberante, muito reflexivo, o som da voz, a palavra que ele está dizendo, está indo e já está refletindo, então está provocando o que a gente chama de reverberação. Ela perde a inteligibilidade, você não compreende o que a pessoa está dizendo. Isso atrapalha nessa dinâmica da conversa. Então, a pessoa que é o interlocutor, ela vai ficar pensando que palavra foi essa que o outro disse, que frase foi essa que o outro que disse, isso atrapalha nessa dinâmica. Então a gente tem que se preocupar com o controle da reverberação, que são os materiais de absorção, além dessa questão do isolamento. Quanto maior for uma sala de reuniões, maior é essa preocupação, porque se a gente tem uma mesa longa de reuniões, a pessoa que está lá no final, as duas cabeceiras, que normalmente são pessoas que são os tomadores de decisão, eles têm que ser ouvidos um pelo outro. Então a gente tem que conseguir projetar essa voz de um lado para o outro. Quando essa sala de reuniões também é uma sala de videoconferência, a gente tem uma qualidade mais apurada ainda da questão do som que está sendo gerado ali dentro. Os equipamentos de videoconferência, eles captam, eles têm um sistema de captação de som muito bom, né? Cada vez melhor. Então ele capta essa reflexão, essa reverberação que está acontecendo dentro do ambiente, e a pessoa que está lá do outro lado, né, do outro lado do mundo, ouvindo aquela conversa, ele pode não compreender. Então a dinâmica dessa reunião, ela pode ser prejudicada em função disso, né, dessa videoconferência. Então são espaços que a gente tem que se preocupar e muito com a questão da qualidade do som, do controle dos materiais que eu tenho ali dentro, da absorção desses materiais. Um outro ambiente que a gente tem que se preocupar são as salas de treinamento. Salas de treinamento, a gente pensa nela e trata dela como salas de aula. As pessoas, tem uma lógica um pouco parecida com a da sala de reunião, alguém está falando e o outro está ouvindo, mas na verdade tem várias pessoas recebendo uma informação. Quanto mais distante a pessoa estiver da fonte, né, da pessoa que está fazendo esse treinamento, mais difícil vai ser dela ouvir. E aí o ambiente tem que ajudar nisso, ele tem que controlar essa reverberação, a questão do paralelismo, flutter echo. O que é o flutter echo? É a reflexão palpitante, né, que vai de um lado para o outro e que atrapalha muito essa inteligibilidade. Então, uma sala de reuniões ela tem que ter essa preocupação de
de projetar o som para a última pessoa fazer com que ela escute de uma maneira igual ao que está na primeira. E o som que está vindo de fora, ele também não pode fazer com que o palestrante, né, o coach, a pessoa que está dando esse treinamento, tenha que elevar muito o som da voz dele para que aquela ação não aconteça de uma maneira artificial, cansativa, né? E, além disso, a gente tem os espaços de descompressão, né? Que são esses ambientes onde as pessoas elas saem daquela rotina do trabalho o tempo inteiro, maçante. Tem um momento que ela sai daquele espaço ali, ela vai relaxar, ela vai clarear as ideias dela e volta até com uma memória, né, renovada. Esses espaços são espaços onde as pessoas elas vão conversar livremente, e essa conversa livre, muitas vezes tem gargalhada, tem fala alta, isso não pode atrapalhar quem está trabalhando. Então a gente tem que ter uma preocupação maior nos espaços de descompressão com relação ao isolamento acústico. Então a gente tem que isolar o ruído desse espaço para os outros, para que não perturbe o trabalho. Além disso, é bom que a gente tenha um pouco de absorção, porque se os outros ambientes todos têm esse controle da reverberação, o espaço de descompressão vai ficar desconfortável, porque as pessoas estão falando e ele está virando um ambiente muito barulhento. Como que a gente percebe o tanto que cada ambiente desse tem uma especificidade, e cada especificidade dessa pode ser tratada desde o projeto de arquitetura, pensando na localização desses espaços, né, um afastamento de espaços que são conflituosos com relação ao som, o pensamento da posição disso dentro do prédio, diante da fachada, diante das vias. Isso é uma decisão de projeto, uma decisão do arquiteto. E o projetista de acústica, ele entra complementando isso, especificando os materiais mais adequados, ajustando os níveis sonoros aos níveis que são recomendados pelas normas. E isso tudo faz com que esse ambiente seja mais produtivo. Todo mundo ganha. Quem está trabalhando, os colaboradores, os donos das empresas. Isso deixa de ser um trabalho cansativo, desgastante, passa a ser um ambiente prazeroso.